Amigo, hoje nós vamos voltar ao primeiro capítulo do livro de Gênesis. Podíamos passar muito tempo mesmo estudando somente esse primeiro capítulo. Quando o Dr. Magui fez o seu curso bíblico, ele nos conta que um professor seu levou um semestre inteiro somente estudando com a sua classe esse primeiro capítulo do livro de Gênesis. Ele tinha planejado estudar durante o semestre o livro todo, mas ele só conseguiu estudar o primeiro capítulo. Você pode estar até pensando aí que nós vamos seguir o mesmo exemplo dele, mas olha, eu estou garantindo que isso não vai acontecer. Nós queremos estudar e avançar pelo estudo de cada trecho da Palavra de Deus. Você deve estar lembrado de que no nosso último encontro, no nosso último estudo, chegamos até o 6º dia da criação. Então agora nós vamos tratar com mais detalhes desse assunto tão importante que é a criação do ser humano. Então vamos lá. Veja o versículo 26. As suas palavras são as seguintes: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Sim, amigo ouvinte, nós temos aqui uma grande verdade bíblica, que certamente interessa a todos nós. Temos aqui a criação do homem, isso é, do ser humano, e alguém poderia perguntar: como foi que o homem foi criado? Bem, no capítulo 2 de Gênesis, nós temos a resposta a essa questão, e nós teremos detalhes desse assunto quando nós chegarmos naquele capítulo. Mas o que nós vemos aqui é que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o versículo 27 diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós estamos aqui diante do simples, mas do profundo fato da criação do ser humano. Essa é a terceira vez que a palavra bará, que é o verbo criar, aparece então nesse capítulo. Como nós já dissemos, o significado dessa palavra quer dizer criar do nada. Criar do nada. Então, eu espero que você possa ver que aqui o homem foi criado por Deus, mas foi criado do nada. Aqui o homem aparece como sendo alguma coisa nova, algo criado pelo Senhor. A palavra aqui usada é a mesma que encontramos no versículo 1 desse mesmo capítulo, e também no versículo 21, quando Deus criou a vida animal. E agora, no versículo 27 desse primeiro capítulo de Gênesis, nós temos Deus usando novamente essa palavra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, como podemos notar, por meio desse primeiro capítulo de Gênesis, Deus não fala, a Bíblia não fala a respeito de todas as coisas que foram criadas. Muitos detalhes não foram incluídos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E isso é tudo o que temos a respeito da criação do universo. É tudo quanto Deus nos diz sobre a sua criação. E isso é tudo quanto nós conhecemos a respeito da criação. A Bíblia poderia ter dado uma série de detalhes, mais detalhes sobre a criação do universo e sobre a criação de toda a terra, as suas criaturas, mas ela não diz, não é a sua principal preocupação. Assim também, em relação à criação do homem, nem todos os detalhes foram dados através da revelação divina. Mas mesmo assim, nós notamos no capítulo 2 que a Bíblia apresenta vários pormenores a respeito da criação do homem. E eu espero que você entenda o porquê. Sabe por quê? Porque esse livro é escrito para o homem. E Deus quer que nós, seres humanos, saibamos qual é a nossa origem, qual é a origem da nossa vida e como nós surgimos nesse planeta. Através dessa explicação que a Bíblia dá sobre o homem, Deus parece estar dizendo ao homem o seguinte: pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção para a sua própria criação, e não para as especulações a respeito da criação do universo. Exatamente, eu acho que isso é alguma coisa maravilhosa.
lermos a história do homem nesse livro de Gênesis é algo muito especial. Esse relato se torna ainda mais importante quando lemos que Deus deu ao homem o domínio de tudo quanto fora criado na terra. Veja só, observe esse finalzinho do versículo 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, assim, também no versículo 28, a Bíblia reforça que Deus deu o domínio de todas as coisas para o ser humano. Adão foi feito não para ser apenas um jardineiro, apenas para cultivar o jardim do Éden. Deus deu a ele a autoridade sobre tudo, sobre a terra. Não podemos conceber algo tão maravilhoso quanto isso. Isso é especial de fato. Então, depois da criação do homem, a transferência do domínio sobre todas as coisas mostra o valor que Deus deu ao ser humano. Mas é inegável também o destaque que a Bíblia faz quando relata que o homem foi criado à imagem de Deus. Esse destaque é importante. Por quê? O que significa isso? O que significa o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Você consegue entender? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, na verdade podemos dizer que sendo o homem criado à imagem de Deus, e sendo Deus um Deus trino, podemos entender também que o ser humano foi formado por 3 aspectos essenciais. Mas certamente muitos dos que nos ouvem podem perguntar, bom, isso quer dizer que o homem é constituído por 3 elementos, físico, racional e espiritual? O homem é um ser físico, racional e espiritual? A resposta que podemos dar a essa pergunta é sim, é uma resposta afirmativa. É dessa maneira que podemos explicar a constituição do ser humano. Entendemos que essa pode ser a fonte da verdade, mas nós vamos conversar mais amplamente sobre isso quando nós chegarmos no capítulo 2. Enquanto isso, nós não podemos deixar de citar o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo diz assim: o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, pelo fato de ser o homem uma pessoa, é possível entendê-lo como uma pessoa autoconsciente. E ainda mais, sendo o homem autoconsciente, pode fazer as suas opções, pode tomar as suas decisões. E o homem é um ser moralmente livre. Isto é algo que caracteriza a humanidade. Isso então é perfeitamente confirmado pelo fato do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, querido amigo, temos que entender essas declarações da palavra de Deus. Deus instruiu, inspirou esses homens santos a escreverem essas verdades. Homem e mulher foram criados, mas como dissemos, o primeiro capítulo de Gênesis, nós não temos aqui muitos detalhes a respeito de como o homem e a mulher foram criados. A razão dessa afirmação já apresentamos, isso é, Deus não teve o propósito de nos dar os detalhes a respeito da criação desse grande universo no qual nós estamos. Se ele tivesse essa intenção, então a Bíblia daria alguma explicação em capítulos posteriores a respeito dos detalhes da criação, de como aconteceu toda essa formação do ser humano, e em que os detalhes estão no capítulo 2, que nós vamos estudar nos próximos programas. Percebemos então que os versículos finais desse primeiro capítulo do livro de Gênesis compõem a parte final da narrativa bíblica sequencial sobre a criação. A Bíblia não dedica nenhum espaço maior para explicar algo a respeito da criação da Terra ou do universo, com exceção de alguns versículos que nós já mostramos aqui, que nós já comentamos aqui. Isso é significativo
porque as palavras que destacamos até agora merecem toda a nossa atenção, pois a Bíblia declara de maneira inequívoca que Deus criou toda a natureza do nada. Com exceção do ser humano, que foi criado do pó da terra, cada animal, cada ser criado, foi criado conforme a sua espécie, criado do que não existia. Isso é importante termos em mente. Portanto, é pela fé que entendemos que os mundos foram criados por meio da palavra de Deus. As coisas que vemos, as coisas visíveis, foram criadas pela palavra de Deus, daquilo que não existia antes. Deus criou tudo do nada. Mas alguém pode ainda perguntar, como é que aconteceu isso? Para ser sincero, temos que admitir que é difícil explicar o que e como tudo isso aconteceu. Enquanto nós temos uma alternativa que é crer, e é importante destacarmos para o seu conhecimento que os cientistas, com todas as suas hipóteses, sejam elas as fixistas ou evolucionistas, também não explicam. Eles não explicam a origem do homem e das diferentes espécies de animais, aves, répteis e pássaros. As diversas teorias não conseguem responder como do nada tudo pode ser criado, como do nada pode ser criado alguma coisa. Eu creio que nesse ponto é necessário alistarmos algumas dessas teorias a que nos referimos para que você possa pelo menos saber que elas existem e o que elas afirmam. Então, de um modo bem resumido, eu gostaria de mencionar alguma delas, vou pedir a sua atenção de uma maneira especial. Dentro da família das hipóteses fixistas, encontramos a teoria da geração espontânea. Originalmente, ela foi divulgada por Aristóteles. Ela foi influenciada por Platão, que considerava os seres vivos constantemente formados a partir da matéria não viva, e estavam organizados numa escala natural, na qual não teriam a possibilidade de alterar as suas características, passando ou originando outras espécies. Uma outra teoria fixista é a do criacionismo, que apresenta Deus como criador de todas as espécies, animais, vegetais, através de um único ato, e que, a partir desse momento, as espécies permaneceriam imutáveis, sendo qualquer imperfeição resultado das condições ambientais. Mas agora vamos para um outro grupo, dentro da família das hipóteses evolucionistas, também chamada transformistas, a partir do século XVIII, influenciadas pelas ciências sistemáticas, estudo da classificação dos organismos e pela paleontologia. Veja só que palavrinha difícil. Paleontologia, isso é o estudo dos fósseis. Encontramos a teoria de Maupertius, que considerava todos os animais originados de uma mesma fonte original, sendo que as alterações seriam erros genéticos na reprodução. Também temos, nessas teorias transformistas, a teoria do Conde de Buffon, Georges Leclerc, que afirmava que o surgimento das várias espécies seria ocasionada pelas variações geográficas e alimentares do local onde as espécies teriam migrado. Depois ainda temos a teoria de Cuvier, que em 1799 afirmava que as espécies foram sendo transformadas em razão das catástrofes glaciais, dos dilúvios e dos terremotos. Os seguidores de Cuvier levaram essa teoria ao extremo, dizendo que todas as espécies foram destruídas, sendo depois repostas nos atos novos da criação divina. Além dessas teorias, podemos então mencionar Lamarck e, em 1859, a teoria evolutiva de Charles Darwin, também conhecida como teoria da seleção natural, que afirmava que, de modo geral, a existência de uma luta pela vida e a sobrevivência dos elementos mais fortes e mais capazes de cada espécie provocou, então, toda essa mudança nas espécies. Na verdade, querido amigo, poderíamos mencionar
muitas outras teorias, mas cremos que a apresentação de algumas dessas já é suficiente para que você perceba as inúmeras tentativas humanas em explicar a origem de toda a criação. Por quê? Porque não aceitam o relato bíblico da criação divina. Mas a Bíblia afirma que Deus criou o ser humano, e essa é a grande verdade. Deus criou o homem do nada. Essa é a grande verdade que vamos encontrar novamente no capítulo 2, com maiores detalhes. E agora, no versículo 28 do capítulo 1, após Deus haver criado o homem e a mulher, ele disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu gostaria de olhar com você, de modo rápido, essas palavras, mas de um modo mais atencioso. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E essas palavras nos mostram que estamos diante de um assunto que para alguns isso é um tabu. Isso é um assunto sobre o qual não se deve falar. Sabe por quê? Porque envolve o sexo. Querido amigo, você sabe que ainda existem muitas pessoas que se escandalizam com esse assunto e creem que esse é um assunto, ele na verdade é imoral e não deve ser tratado publicamente. Eu gostaria que você, que talvez tenha essa opinião e está nos ouvindo agora, me dê licença para dizer o seguinte: é a própria Bíblia que está apresentando o assunto. Alguns ouvintes talvez tenham a impressão de que Deus deu às suas criaturas algo perigoso, algo realmente impróprio, o sexo. Mas afinal, o que é o sexo? O sexo é a parte que Deus deu às suas criaturas para que se reproduzissem, para que se multiplicassem. Então encontramos no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, Deus abençoando e ordenando às suas criaturas que fossem fecundas, isso é, que se multiplicassem e enchessem o mundo. Isso quer dizer que povoassem o mundo, e a maneira pela qual iria isso acontecer seria através dos aparelhos reprodutores de cada ser, conforme a sua espécie. E para que isso acontecesse, o sexo deveria ser usado corretamente. Então, querido amigo, é verdade que temos muita gente falando sobre o sexo em nossos dias. Muitos pertencem à chamada nova geração e pensam que foram eles que descobriram o sexo. Eles acham que fizeram uma grande descoberta. Mas como estamos vendo aqui no livro de Gênesis, Deus falou sobre esse assunto bem antes, logo no início da história humana. Muitos olham para o sexo com medo, ou como sendo alguma coisa indigna. Mas, como nós estamos vendo, a Bíblia narra que Deus criou o homem, dando-lhe a ordem e as condições para se reproduzir. Isso é alguma coisa maravilhosa, pois é uma das maneiras que também participamos, nós como seres humanos, podemos participar da criação divina. Você já pensou nisso daí? Essa é uma verdade maravilhosa. Mas o problema é que muitos têm transformado o sexo numa coisa degradante, sendo inclusive assunto de exploração obscena em revistas, em livros, nos diversos ramos das artes. Isso é revoltante e, na verdade, isso é repulsivo. Muitos estão corrompendo aquilo que Deus criou com bons propósitos. Tudo que Deus criou é puro, e com essa pureza deve ser usado. Não se deve corromper aquilo que Deus criou com uma finalidade tão elevada. O homem, como ser moral, tem uma responsabilidade moral distinta. Ele é a imagem de Deus. Agora note um ponto importante. Deus ordenou ao homem criado, à sua imagem, à sua semelhança, que enchesse a terra, isto é, que se reproduzissem. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, amigo ouvinte, agora chegando no versículo 31, nós lemos o seguinte: Deus viu que tudo o que fizera, e eis que era muito bom. E aí então houve tarde e manhã o sexto dia. Ora, se Deus, depois de ter feito a sua obra criadora, entendeu que tudo estava muito bom, quem somos nós, seres humanos criados, para contradizer o nosso Criador?
O correto é aceitar pela fé que tudo quanto foi feito por um Deus perfeito. Portanto, a sua criação é uma criação perfeita. Mas agora, querido amigo, estamos chegando no final de mais um programa e vale a pena recordarmos tudo aquilo que nós vimos no programa de hoje. Entre muitas coisas que podemos destacar nesse estudo, nós enfatizamos alguns pontos. Primeiro, a unidade, o poder e a personalidade de Deus. O apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, eu repito, Romanos 1, 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, veja só, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nesse capítulo 1, encontramos a negação da eternidade da matéria. Mas também nesse capítulo, nós estamos focalizando e negando o fatalismo, pois Deus criou o ser humano livre e responsável. Portanto, nesse final de programa, podemos então agradecer a Deus, porque os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, participaram da nossa criação e podemos então entender que tudo aquilo que foi feito por um Deus trino perfeito. Nossa expectativa é que esse estudo tenha sido proveitoso para você. Eu quero convidá-lo a estar conosco na nossa próxima programação. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.